Olá, internauta, seja muito bem-vindo. Está começando mais uma edição do Super FC pelo Mundo e eu, Josias Pereira, estou aqui substituindo o Fernando Almeida, que hoje, só hoje, está trabalhando, está no Atlético, cobrindo o Atlético, voltando a ser o setorista do Atlético, coisa que ele sempre gostou de fazer, agora trabalhando de verdade, tem que fim a fazer. É isso mesmo, né, Josias? Tudo beleza com você? Tudo tranquilo. Olá, amigo internauta. Fernando Almeida voltando à cidade do Galo, ele que estava ausente muito tempo de lá. Então, sem perder tempo, internauta, vamos falar tudo sobre a Liga dos Campeões, também temos Libertadores, Liga Europa e também as curiosidades aí que o Pazini traz, as perguntas também de você, querido internauta. Começando, coloca na tela aí, Sidão, Falso também, falar aí da Liga dos Campeões, resultados que aconteceram nessa semana. Borussia Dortmund 1, Zenit 2, o Dortmund avançou no placar agregado. Manchester United 3, Olympiacos 0. O Manchester United avançou, superando a desvantagem do jogo de ida. Chelsea 2-0 no Galatasaray, o Chelsea avançando, e o Real Madrid 3-1 no Schalke 04, o Real confirmando a sua classificação. Então vamos falar desses resultados, né, Pazini? Começando pelo Borussia Dortmund, que mesmo perdendo, classificou. Pois é, não foi um grande jogo do Borussia Dortmund, muitos desfalques para variar na equipe do Jürgen Klopp, mas o time conseguiu o avanço para a próxima fase. O destaque foi o brasileiro Hulk, marcou um golaço mais uma vez para a equipe do Zenit, ele que no jogo de ida já tinha marcado um golaço, uma pancada em cobrança de pênalti. O destaque negativo por conta do Borussia Dortmund, apesar da classificação, é mais uma baixa. O lateral esquerdo Schmelzer, titular da seleção alemã, bom jogador, um dos destaques do time, se lesionou, fica um mês fora, desfalca o Dortmund nas quartas de final. A gente vai falar daqui a pouquinho do sorteio. Pedreira vem aí para o Borussia Dortmund. Com certeza. E agora, o outro jogo também, Manchester United vencendo o Olympiacos por 3-0 o Van Persie, o traidor Van Persie, metendo seus 3 gols lá contra o Olympiacos e classificando o Manchester United. Ex-Arsenal, seu grande Arsenal, né, Josias? O Robin Van Persie destruiu, né? 3 gols, foi o cara do jogo, belíssima atuação dele. O United que entrou com muita pegada, muita vontade, dominou o jogo inteiro, começou arrasador, abrindo 2-0 já no primeiro tempo e mereceu a classificação e a vitória para cima do Olympiacos. Destaque para essa grande atuação do Van Persie, o Wayne Rooney teve uma boa atuação também na assistência e destaque para o Ryan Giggs. Começou como titular, um meia atacante galês, muito bom de bola, ainda veterano e quebrando um recorde. 40 anos, 110 dias, é o jogador mais velho da história a disputar uma fase eliminatória da UEFA Champions League, mais um recorde para a carreira sensacional do Ryan Giggs. O destaque negativo, assim como no Borussia Dortmund, apesar da classificação dos Red Devils, Robin Van Persie, lesionado, torção no joelho, fica também um mês fora, desfalca o Manchester United, que também tem pedreira pela frente na Champions League. É, maldição, né? Maldição, saiu do Arsenal, saiu do Arsenal, mas as lesões não saem dele. Exatamente. Agora falando do Chelsea, que venceu o Galatasaray por 2-0. Pois é, uma vitória tranquila do Chelsea, né? O Samuel Eto'o abriu o marcador logo no comecinho do jogo, o Gary Cahill ainda ampliou no primeiro tempo, o Chelsea passou fácil pelo Galatasaray, que não fez uma boa partida, faltou ambição ao time, não teve as suas principais peças jogando bem. No final das contas, um avanço merecido do Chelsea. Destaque para a festa bonita de recepção da torcida dos Blues ao Drogba, que voltou à sua ex-casa, o Stamford Bridge. E agora fechando, o Real Madrid vencendo por 3-1, jogo tranquilo. O Real Madrid destacando bem a festa da torcida do Schalke 04. Mesmo derrotada no primeiro jogo, foi lá comparecer em Madrid. Pois é, né? Sensacional, né? O Schalke tinha tomado de 6-1 em casa, já estava eliminado. Mesmo assim, a torcida foi em peso, né? Foi em peso lá para Madrid, uma festa bonita da torcida do Schalke no estádio e a caminho do Santiago Bernabéu também. O destaque do jogo não dá para ser diferente, Cristiano Ronaldo. Deixou a sua marca 2 vezes, jogou muita bola, chegou a 13 gols nesta edição da Champions League. Ele está a 1 gol de igualar o Messi e o Altafini, aqui no Brasil conhecido como Mazzola, que são os maiores artilheiros de uma única edição da Champions League, com 14 tentos cada um. O Cristiano Ronaldo vai quebrar essa marca, vai adicionar mais um recorde aí para a sua coleção. E ele que igualou nesse jogo com esses 2 gols o Puskás, como o 4º maior artilheiro da história do Real Madrid, 242 gols. O maior artilheiro é o Raul, com 323, dá para imaginar o Cristiano Ronaldo quebrando essa marca. Raul, que é outro adversário do Cristiano Ronaldo nas páginas da história do futebol, como o maior artilheiro da Champions League, tem 71 gols, Cristiano Ronaldo tem 64, se não nessa edição, na próxima quebra a marca. Mas aí o Cristiano Ronaldo tem como grande adversário o maior rival dele, Lionel Messi, tem 67 gols, pode se tornar aí o maior artilheiro da Champions League nessa edição, se não na próxima também. Cristiano Ronaldo tem essa rivalidade com o argentino nesse recorde da Champions League. E por fim,
414 gols na carreira, o mesmo número que o Ronaldo Fenômeno na carreira inteira, só que o Cristiano Ronaldo tem só 29 anos. Pois é, o Cristiano Ronaldo caminhando aí para bater muitos e muitos recordes em sua carreira. E agora, como você disse, antecipou a questão do sorteio da Liga dos Campeões das quartas de final. Peço para o Faustão colocar aí na tela os jogos das quartas de final da Liga dos Campeões. O Barcelona vai enfrentar o Atlético de Madrid, o Manchester United pega o Bayern de Munique, o Real Madrid pega o Borussia Dortmund e o PSG pega o Chelsea. Seus comentários acerca dessas partidas, começando pelo Barcelona, vai pegar o Atlético de Madrid. E o Atlético de Madrid vai ser difícil, mas eu acredito aí no Atlético de Madrid nesse jogo. Pois é, o favoritismo é do Barcelona porque tem um time espetacular, Lionel Messi, o Neymar está embaixo agora, mas pode voltar a jogar muito bem como vinha antes de se lesionar. Tem Iniesta, Fábricas, Xavi, e é um time que veio muito bem nas últimas partidas, voltou a jogar aquele futebol avassalador, não da grande era do Guardiola, mas um belíssimo futebol que o Barcelona apresentou contra o Valladolid, nas suas últimas partidas também, contra o Manchester City. Agora, a situação é como que chega o Barcelona para esse jogo contra o Atlético de Madrid. Tem também o clássico contra o Real Madrid entre essas quartas de final da Champions League, o que pode mudar muita coisa no Barcelona. Pode chegar mais forte ou então enfraquecido também. E do outro lado, o Atlético de Madrid faz uma temporada sensacional, vem brigando de igual para igual com o Barcelona. E Real Madrid tem o destaque, né? Empatou os 3 jogos que fez com o Barça nessa temporada. 2 pela Supercopa da Espanha, 1 pelo Campeonato Espanhol, ou seja, um adversário duríssimo. Favoritismo do Barcelona, mas não é de se surpreender se o Atlético de Madrid eliminar o Barça e avançar às semifinais, não. No segundo jogo das quartas de final, Manchester United contra Bayern de Munique, um grande jogo. Grande jogo, né? O Manchester United pela camisa, tem o Wayne Rooney, mas aquela questão, né? Perdeu o Van Persie, como comentamos. E aí pegar o Bayern de Munique, que se não o melhor, é um dos melhores times do mundo, né? Nem da Europa, praticamente impossível do Manchester United avançar, ainda mais no mau momento que está. O Bayern é favoritaço. Real Madrid contra Borussia Dortmund, hein? Pois é, reedição da semifinal da temporada passada, quando o Dortmund aplicou 4-1, depois conseguiu se classificar lá no Bernabéu, só que é uma situação diferente da última temporada, né? O Dortmund não tem mais o Goetze, Lewandowski não deve jogar o jogo de ida, Gundogan, Bender, Subotic, o próprio Schmelzer que comentamos, ou seja, tem muitos desfalques do Borussia Dortmund, é um time totalmente desconfigurado. Contra o Real Madrid, que tem Cristiano Ronaldo na fase esplendorosa que está, o Bale jogando muito bem, o meio-campo funcionando, o Benzema bem no ataque e o melhor ataque da Champions League. Então, é improvável imaginar o Borussia Dortmund avançando. É claro que o Dortmund tem condições, tem um grande time, o Reus, bons jogadores também, mas o Real Madrid é favoritaço para avançar às semifinais da Champions League, é um dos favoritos ao título. E agora, para fechar, PSG contra Chelsea. Um jogaço, é o jogo mais equilibrado das quartas de final, até divide favoritismo, né, entre os comentaristas, também entre as pessoas que acompanham a Champions League. Na minha opinião, passa o Chelsea, mas é um jogo muito equilibrado. O PSG tem um trio de volantes muito bom, dos 3 são aqueles jogadores que atuam de um intermediário a outro, o Matuidi, o Thiago Motta e o Marco Verratti, marcam, armam e atacam. O Ibrahimovic sensacional no ataque, uma defesa que vem se portando muito bem, liderada pelo Thiago Silva, e o Sirigu em boa temporada no gol também. É um time muito forte o PSG. E do outro lado, o Chelsea tem o Hazard arrebentando, o Willian e o Oscar muito bem, Ramires e Lampard como boa dupla de volantes, e uma defesa que também tem funcionado muito bem com o José Mourinho, além do Peter Cech. A ressalva é para o Samuel Eto'o ali no ataque. Tem marcado seus gols, está até numa boa fase atualmente, mas não chega no nível do Ibrahimovic, né? Longe disso atualmente. Então tem essa ressalva no ataque, que pode ser um ponto de desequilíbrio entre as equipes, mas é um confronto muito equilibrado. Eu aposto, como disse, no Chelsea, lembrando também do tabu, né? O José Mourinho nunca perdeu quartas de final de Champions League, nunca foi eliminado nessa fase da competição. Entendido. E agora vamos falar de Liga Europa. Põe na tela aí, Faustão, os resultados da Liga Europa, começando com Valência 1, Ludogorets... Opa, esse nome é complicado, hein, parceiro? Ludogorets 0, passou o Valência. Passou o Valência, entrou com um time misto, já tinha feito resultado na Bulgária, eliminou a surpresa da Liga Europa até aqui. Napoli 2-2 com o Porto, passou o Porto. Foi uma pressão absurda no Napoli, merecia ter vencido, mas o Porto foi mais eficiente, contou mais uma vez com boa atuação do Quaresma, aquele que a gente comentou programas atrás, marcou um bonito gol inclusive. Salzburg 1, Basel 2, o Basel, seu Barcelona avança. Barcelona avançando, tinha avisado no último programa, escondeu o jogo na Suíça, dito e feito, classificou-se na Áustria. Hansi 0,
AZ Alkmaar também 0, avança o AZ. AZ tinha ganho na Holanda, segurou o Ange na Rússia, uma classificação justa. Vitória Pilsen 2, Lyon 1. Passou o Lyon, que já tinha goleado, né, no jogo de ida. Pois é, fez 4-1 na França, só administrou a partida de volta. Benfica 2-2 no Tottenham. Bye bye Tottenham de Leandro Cabido. Benfica avançou com a vitória na Inglaterra. Agora sim, Leandro Cabido com o dedinho na boca. Benfica fez o mesmo que o Lyon, mas com um time bom, que é o do Tottenham, mas que passa por um momento ruim. Fiorentina 0, Juventus 1, a Juventus avançaram. Um golaço de falta no Pirlo no finalzinho do jogo, como foi contra o Genoa, deu a vitória e a classificação à Juventus, que é a favorita. Betis 0, Sevilha 2 e nos pênaltis o Sevilha mandando o Betis para casa. Quem diria, né? O Betis venceu o jogo de ida lá em Sevilha, 2-0. O Sevilha conseguiu devolver fora de casa, passou nos pênaltis, grande classificação da equipe. E agora, para continuar mandando o Faustão trabalhar, agora os jogos das quartas de final rolaram o sorteio dos jogos das quartas de final da Liga Europa. O AZ vai pegar o Benfica, o Lyon vai pegar a Juventus, o Basel pega o Valência e o Porto pega o Sevilha. Começando por AZ versus Benfica, Pazinho. Pois é, um jogo interessante, mas o Benfica é bem favorito nesse confronto, né? Passa por um bom momento, lidera com folga o Campeonato Português e é muito mais time do que a AZ também. E agora o segundo jogo, Lyon contra Juventus. Mesma situação, né? O Lyon tem bons jogadores, até uma equipe boa que vem em ascensão na temporada, mas a Juventus é favoritaça, tem um time muito superior e decide em casa, né? A final da Liga Europa vai ser no Juventus Stadium, ou seja, tem essa motivação a mais para a equipe da Juve. E agora o terceiro jogo, Basel contra o Valência. O grande Barcelona contra o Valência é um confronto aberto, bem interessante. O Basel na temporada só perdeu para o Zurich num clássico no Campeonato Suíço, mas lidera o torneio, e para o Schalke 04 na Champions League. No mais, não perdeu e detalhe, venceu o Chelsea 2 vezes na Champions League. Chelsea que eliminou o Basel na semifinal da Liga Europa da temporada passada, ou seja, é um time bom, um time experiente na competição, que vem no bom momento e que pode fazer frente ao Valência, que é o favorito, mas como disse, tem o confronto aberto para essa situação do bom time do Basel, que vive um bom momento. Valência que tem como destaque o goleiro ex-atlético Diego Alves, vem numa temporada muito boa por lá, a gente já falou dele algumas vezes aqui. E fechando o Porto contra a Sevilha. Pois é, outro jogo bem interessante, equilibrado, mas time por time o Porto é melhor, tem o Quaresma nesse bom momento que a gente já citou. O Jackson Martínez não faz uma temporada sensacional, mas é matador, atacante colombiano. Só que do outro lado, Sevilha tem uma fase melhor que o Porto, né, que decaiu muito no Campeonato Português. Então isso torna o confronto mais equilibrado também. E agora, querido internauta, vamos falar sobre a Copa Libertadores da América, a nossa Liga dos Campeões. Deixando, logicamente, lá das comparações, mas é o nosso campeonato mais importante. Vamos falar então, Nacional 0, Atlético Nacional 1. O bom time da Colômbia praticamente eliminando o tradicional Nacional do Uruguai. Universidade do Chile 1-0 no Real Garcilaso, resultado que complicou bastante depois do Cruzeiro. Boa vitória da Laú, com o pé na próxima fase, né? Depende só das próprias forças. Se vencer o Cruzeiro, está praticamente classificado. Vélez Sarsfield 2-0 no The Strongest. Vélez sofreu, mas venceu o The Strongest. Grande destaque para a dupla de ataques, Zárate e Lucas Prato, muito boa, vai dar o que falar ainda na Libertadores. Santa Fé 2-2 com o Zamora. Santa Fé dominou a partida, mas o Zamora nos contra-ataques conseguiu empatar o jogo. 2 tropeços do Santa Fé contra o Zamora, bom para o Atlético, né, que lidera o grupo tranquilo. Botafogo venceu o Independiente del Valle por 1-0. O Botafogo não fez um grande jogo, mas conseguiu a vitória para cima do Independiente. Tá bem para se classificar à próxima fase. Santos Laguna metendo 3-0 no Deportivo Anzoátegui. Grande destaque desses jogos que comentamos até aqui, o Santos Laguna já classificado para a próxima fase, praticamente, e está bem aí na briga pelo primeiro lugar geral, né? É bom o time colombiano, é bom ficar de olho nele. E agora vocês sentiram falta de Cruzeiro e Atlético? Vamos falar aí primeiro Atlético 1-1 com o Nacional, Pazini. Pois é, o empate aí em mais um jogo que o Atlético poderia ter vencido a equipe paraguaia, mas recuou, não fez uma grande partida mais uma vez. No final das contas, um empate justo. Bolívar 1-0 no Flamengo. E Flamengo, tá complicado, hein? O Flamengo tá mais complicado do que o Cruzeiro. Tropeçou contra o Bolívar em casa, tropeça de novo lá fora. Tá bem difícil pro Flamengo avançar para a próxima fase. News Old Boys 1-1 com o Grêmio, um golzinho no final, Salvador ali. Golzinho no final, Salvador. Um jogo muito bom, mais uma vez, bem interessante e equilibrado entre News e Grêmio. São bons times para se ficar de olho para a próxima fase da Libertadores. Atlético Paranaense 3-0 no Universitário. Atlético Paranaense faz até aqui nessa altura da competição sua melhor campanha na história da Libertadores. Vem muito bem, pode avançar tranquilamente para a próxima fase. E o Cruzeiro que acabou quase, né? Quase complicava, né, a situação do Cruzeiro. Agora tá complicado, né? Mas 2-2, estava ganhando a partida,
faltava 30 segundos ali e o Cruzeiro não conseguiu segurar 2-2 com o Defensa se complicar na Libertadores. E foi isso mesmo que o Cruzeiro fez, né? Se complicou. Assim como o Atlético era um jogo que dava para o Cruzeiro ter ganho tranquilamente, acabou tropeçando nos próprios problemas, né? O Cruzeiro recuou demais depois de abrir o 2-0, poderia ter matado o jogo e nessa aí de recuar muito, tomou ali 2 gols bobos da equipe do Defensa, né? Primeiro do Gedós, o brasileiro que já tinha feito 2 gols no Cruzeiro lá no Uruguai, e depois aquele golzinho chorado ali no finalzinho da partida. O Cruzeiro vacila mais uma vez, complica e muito a sua classificação, depende de 2 vitórias, precisa de pelo menos um empate favorável ali, ficou complicado. Ainda dá para o Cruzeiro passar a próxima fase, mas complicou bastante sua situação nesse grupo da Copa Libertadores da América, né? E surpresa, né? Porque todo mundo ali esperava o Cruzeiro passando no primeiro lugar. Verdade. E agora nós vamos falar sobre a Liga dos Campeões da CONCACAF. Tem ainda a Liga dos Campeões da CONCACAF, né, Pazinho? Começando aqui, vamos falar das quartas de final. Árabe Unido, existe um time no Panamá que chama Árabe Unido. Impressionante. Árabe Unido 0, Alajuelense da Costa Rica 2. Resultado esperado, passou o time costarriquenho. Toluca 1-1 com San José Earthquakes dos Estados Unidos, passou Toluca. Pois é, outro resultado esperado. O Toluca é mais time, tem mais tradição também, conseguiu o avanço. Cruz Azul 5-1 no Sport em Kansas City. Aí sacolada, né, para mostrar o desnível dos times mexicanos para os norte-americanos ainda, né? O Kansas City é o campeão da Major League Soccer, mas o Cruz Azul enfiou essa sacolada aí na equipe. Tijuana 4-2 no Los Angeles Galaxy. Aí foi o grande jogo das quartas de final. O Tijuana não tem mais fiascos, é um time bem diferente daquele que o Atlético enfrentou no ano passado, mas o AOV decidiu o jogo com 10 minutos, já estava 2-0, 25-3. O Tijuana passou bem pelo bom time do Galaxy, do Landon Donovan, de outros jogadores importantes também. E agora nós vamos falar também como que vai ser esse chaveamento das semifinais da Liga dos Campeões da CONCACAF. Jogos de ida no dia 1º de abril, jogos de volta no dia 8 e 9 do mesmo mês. Alajuelense pega o Toluca. O Toluca é favoritaço contra o time costarriquenho. E, fechando, o Tijuana pega o Cruz Azul, duelo mexicano. Clássico mexicano, né? Detalhe para 3 times mexicanos nas semifinais. É um jogo aberto, né? Os 2 times se equilibram, mas se precisar apontar um favorito, eu aposto na equipe do Cruz Azul. Tem um time um pouco superior à equipe do Tijuana. E agora, para fechar o programa, eu convido você, querido internauta, a mandar também suas perguntas para nós, como fez o Jonatas Queiroz, que é de algum lugar de Minas Gerais, já que ele não falou de onde que ele era, né, Pazzi? Ele pergunta para você, Pazzi, no que você acha do Jonathan, da Inter de Milão? Ele tem alguma possibilidade de futuramente ser convocado para a seleção brasileira? Pois é, né? O Jonathan faz uma boa temporada na Internacional de Milão, mas para a seleção brasileira atualmente praticamente impossível por conta do Daniel Alves e do Maicon também. Futuramente ele regula a idade com o Daniel Alves, não acho que vai roubar o lugar do lateral do Barcelona. Tem o Rafinha, que está bem no Bayern de Munique também, e principal o Rafael, que é um jovem valor ainda do Manchester United, e outros laterais também que possam vir a surgir. Ou seja, acho improvável o Jonathan ter espaço, ser o lateral da seleção brasileira futuramente. Ele que até ventilou ali a possibilidade de defender a seleção italiana, disse que se o Prandelli fizesse o convite, ela aceitaria e jogaria pela seleção italiana com prazer, mas não acho que tenha um espaço aí na seleção brasileira, não. Então é isso, Pazini. Gostaria muito de agradecer você mais uma vez pela sua presença aqui. Obrigado a você, Josias. Obrigado ao amigo internauta. Um grande abraço para você, querido amigo internauta. Espero você no próximo programa. Continue acompanhando o Super UFC, sempre também a página do Super UFC pelo mundo no Facebook. Mande suas perguntas. Um grande abraço. Não sei quando eu voltarei, mas o Fernando está trabalhando mais, então acho que eu vou voltar algumas vezes, né? Então, um grande abraço. Até a próxima.